How are you? Hoje a gente vai falar sobre o passado simples, né? O passado simples em inglês, como o próprio nome diz, é bem tranquilo porque nós temos duas classes de verbos na língua inglesa, os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, eles têm uma única forma para o seu passado e para o seu participio passado, é o que a gente vai ver. Os irregulares, como o próprio nome já diz, eles não têm forma própria. E aí a gente vai ter que conhecer o verbo para poder conjugá-lo no simple past, que é o passado simples, ou no past participle, que é no participio passado, ok? Bom, então nós vamos aqui ter algumas características. Primeiramente, como mencionado já, o passado simples e o participio passado dos verbos regulares terminam da mesma forma, acrescentando-se ed no final deles. Por exemplo, aqui nós temos uma lista de verbos irregulares, o verbo to work, que é trabalhar. Se eu quero fazer o passado dele, eu acrescento ed. Se eu quero fazer o participio passado dele, também ed. Fica worked, worked. O verbo to visit, que é o verbo visitar, da mesma forma, tanto o passado quanto o participio passado, é só eu acrescentar ed. To play, mesma forma, não vou nem mexer na estrutura do verbo, assim como ele está escrito, eu só acrescento o ed, tanto no passado, played, quanto no participio passado, played, vai significar brincar, jogar, tocar algum instrumento. O verbo to study, se você olhar, ele também termina em y, como o verbo to play, com uma única diferença. Antes do y, aqui em to study, eu tenho um d de dado, ou seja, eu tenho uma consoante. Então a regrinha diz que se eu tiver um verbo terminado em y e antes do y eu tiver uma consoante, eu tiro esse y e substituo por uma letra i, que é o que a gente observa aqui, ok? Por exemplo, aqui, ó, studied. Eu tirei o y e coloquei o i. Participio passado da mesma forma, studied, que é o verbo estudar. Aqui no verbo to stop também tem uma outra característica. Antes de eu colocar o ed no passado e no participio passado, veja o que aconteceu. Eu tenho aqui uma palavra que ela é monossilábica, stop. Ela termina em consoante, letra T, vogal O e consoante, P. Então, quando eu tenho essa estrutura de consoante, vogal, consoante, monossilábicas, tônicas, então eu repito a última consoante. Então, stop it, com dois P's aqui nesse caso, ok? Por exemplo, vejamos a seguinte frase. Yesterday, I studied hard for the test. Ontem, eu estudei bastante para o teste. Já os verbos irregulares, como o próprio nome está dizendo, a gente não tem regra. Aqui, infelizmente, a gente vai ter que conhecer o verbo, mas não se torna tão difícil, porque quando a gente está trabalhando com a língua inglesa, a gente está revendo sempre o mesmo verbo. E aí você vai acabar internalizando esses verbos. Os mais comuns aqui nós temos o verbo, por exemplo, to put, a gente chama de uniforme. Por quê? Porque ele tem tanto no presente do indicativo, quanto no passado simples, quanto no participio passado da mesma forma. To put, put no passado, put no participio passado. Então ele não muda, a gente chama esse verbo de uniforme, porque eles têm uma única forma. Já o verbo to come, ele é chamado também de um verbo biforme, porque ele tem duas formas. Ele tem o come, to come, no presente indicativo, ele tem o came, com A, já mudou, né? No passado simples, mas no participio passado ele volta à mesma escrita do presente, come. Então fica come, came, come, que é o verbo vir. Já os verbos triformes, como o próprio nome diz, ele tem três formas. Desculpa, ele tem três formas diferentes. To do, que é o verbo fazer, o passado é did e o participio passado é done. São três formas diferentes. Ó. Do, presente, did, passado, done, participio passado. Um verbo triforme. Da mesma forma, é o verbo to break, quebrar, né? Broke, no passado, broken, no participio passado. Quebrar, violar, bater, um recorde. Atenção, recorde em português. Em inglês, record. Não existe em português, como se fala muito, recorde. Então, quando qualquer atleta bate uma meta acima do que alguém antes conseguiu, a gente não diz que ali foi um recorde.
A gente diz que ele foi um recorde em português. Se a gente quer falar inglês, então a gente vai ter que pronunciar correto, que é record e não record. Record não existe nem na pronúncia em inglês e nem na pronúncia em português. Então você não está falando absolutamente nada, né? Como se diz, infelizmente, aí as pessoas. Ao exemplo, my brother and I went to a vaquejada last Saturday. Então veja aqui, ó, eu e meu irmão fomos a uma vaquejada no sábado passado. O verbo aqui é o verbo to go, se você olhar, que o passado dele é went. E ele é um verbo triforme, que o particípio passado dele é gone. Alguns verbos especiais, como nós vamos ver aqui, por exemplo, to be, nós já vimos, já estudamos, já tem uma aula exclusiva somente sobre o verbo to be. Ele não se enquadra em nem uniforme, nem biforme, nem triforme, eles variam, então eles têm até mais. Por exemplo, o verbo to be, ele tem a sua forma no infinitivo de ser, que é o be, mas no passado ele pode ser tanto was quanto were. O was, vocês lembram que são para as primeiras pessoas do singular, né? I, was, e a terceira pessoa também do singular. He, she, it e o was. O restante, you, que é a segunda pessoa do singular, e todas as pessoas do plural, we, you e they, todos eles são were. Mas vai ter lá na frente uma aula que eu vou mostrar que tem uma exceçãozinha quando eu uso a palavra if, a condicional if, se. Por exemplo, se eu fosse você, em vez de eu dizer if I was you, eu vou usar o were, if I were you. Então é bem estranho, é bem diferente, mas é uma regra especial, tá certo? Mas são para casos especiais. Então a gente só tentar isso aqui. No passado, o verbo to be tem duas formas, o was e o were, e no participo passado, been, essa terceira forma. E a tradução nós já sabemos que é o verbo ser ou o verbo estar. Existe também o verbo to beget, que é pouco conhecido e pouco utilizado, né? No passado é begot, no participo passado pode ser ou begot ou begotten, que significa procriar, gerar, levar a. To forget, esse já é conhecido, que é o verbo esquecer, forgot no passado, e no participo passado pode ser forgot ou forgotten. To get, nos presentes simples, no passado é got, e no participo passado tem duas formas. Ou a gente usa got, aí vai ficar um verbo biforme, né? Get, got, ou um verbo triforme, get, got, gotten. Tanto faz, tá? Que é obter, conseguir, receber. To hide, que é esconder, pode ser hid, ou pode ser hidden, no particípio passado. O verbo cerrar, to saw. Veja que só ele também é o passado simples do verbo to see. Mas aqui é um verbo infinitivo, ó, to saw. E ele pode ser também como substantivo, serra. Então essa palavra aqui, se eu pegar só ela, eu tenho que saber o contexto. Porque no contexto ela pode ser o passado do verbo to see, que é o verbo ver. Ela pode ser o substantivo serra e ela pode ser o verbo serrar, tá certo? Então, no passado, ele pode ser sawed, no particípio sawed, como se fosse um verbo regular, mas ele pode ser também no particípio sawn, que aí se torna um verbo irregular, bem distinto, né? Mesma forma com o verbo mostrar, exibir, expor, apresentar, que é o verbo to show. Pode ser showed, que é até mais comum, que é um verbo, seria um verbo regular, mas ele pode ser também como shown, um verbo irregular, tendo a sua escrita diferente no particípio passado. To shrink, que é encolher, né, contrair, reduzir, diminuir. Então, shrink ou shrunk no passado simples e somente shrunk no particípio passado. O verbo cuspir, crepitar, lançar algum insulto, que é to spit, ele pode ser spit ou spat no passado simples e também no particípio passado pode ser spit ou spat. Então ele poderia ser, por exemplo, um verbo uniforme, né? Vira spit, spit, spit. Ele poderia ser um verbo biforme, spit, spit, spat ou spit, spat, spit. Tanto faz. Vamos ver como é que se escreve então aqui as frases, como é que a gente utiliza os verbos, as frases com verbos no passado simples. Por exemplo, they studied hard for the test yesterday. Eles estudaram bastante para o teste ontem.
E she saw him at the party last night. Ela o viu ontem à noite na festa. A gente vai ver agora como pegar essas duas frases na afirmativa e transformá-las primeiro em interrogativas, depois na negativa. Como que a gente faz isso no Simple Past? A gente já aprendeu como a gente faz no Simple Present. A gente vai apresentar, a gente vai aplicar as mesmas regras e princípios de raciocínio para ficar mais claro, tá certo? Então vamos pegar a primeira frase. They studied hard for the test yesterday. Lembram lá, no exemplo do Simple Present, no presente simples, a gente tinha a frase, ó, João works at Banco do Brasil. O João trabalha no Banco do Brasil. Como é que a gente aprendeu para fazer a interrogativa? A gente pegava a frase, repetindo aqui, ó, João works at Banco do Brasil. A gente colocava o auxiliar do na frente da frase e o ponto de interrogação no final. Só que, como o João é a terceira pessoa do singular, tem uma particularidade com a conjugação do verbo, né? Então, o do, auxiliar do, passava a ser o das, ou seja, como é um verbo terminado em O, ele recebia ES, tá lembrado lá do Simple Present? Se não tiver, volta para a aula lá do presente simples para rever, tá certo? E a gente pegava esse verbo principal aqui, porque ele não pode também estar conjugado. Uma vez que a gente conjugou o verbo auxiliar, o verbo principal teria que retornar para a sua forma primitiva. Pronto, a mesma coisa a gente vai fazer quando a gente for fazer a interrogativa do verbo aqui no Simple Past. A gente vai colocar o auxiliar na frente e vai colocar a interrogação. E esse auxiliar aqui da frente, ele vai ser o verbo do conjugado no passado, tá certo? Vamos lá ver? Então vamos lá, coloquei o do e agora eu coloquei a interrogação. Meio caminho andado. Só que vocês se lembram que tem o verbo fazer em inglês, que é o verbo to do, e o passado do verbo to do, que é irmão gêmeo desse aqui, do, é did. Então esse aqui vai ter a mesma forma do passado que o verbo to do. Esse aqui não tem tradução, tá, pessoal? Esse aqui é o verbo auxiliar do, não é o verbo fazer to do, é diferente. Isso aqui só serve para a gente fazer interrogativa, para a gente fazer negativa e para a gente enfatizar uma oração afirmativa. Então, conjugando o auxiliar do no passado, vai virar did. Uma vez que a gente já fez a conjugação do auxiliar para o passado, esse verbo principal vai ter que voltar para a sua forma primitiva. Então, se ele é o verbo estudar se escreve com final com Y no final, né? Então fica, did they study hard for the test yesterday? Did they study hard for the test yesterday? Eles estudaram bastante para o teste ontem. Vamos ver outro exemplo. She saw him at the party last night. Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar o auxiliar did e pegar o verbo e trazer para o presente. Eu vou voltar aqui para vocês verem. Só, aqui nesse caso, não é o verbo serratio só. Aqui ele está no passado, é o passado simples do verbo to see. Então, eu vou colocar o did aqui e esse aqui volta para a sua forma original, que é o see. Did she see him at the party last night? Ela o viu ontem na festa, ontem à noite na festa. Como é que a gente faz a negativa? Pega essa frase aqui, they studied hard for the test yesterday, e aí a gente vai colocar, primeiro, a gente aprendeu, coloca o auxiliar did, e se é para negar, a gente só vai colocar o not depois. A gente pode contrair? Sim. Então, o did not contraído vai ficar didn't. Terminou? Não. A gente vai pegar o verbo auxiliar, o verbo principal aqui, e vai voltar para a sua forma primitiva, que é study. Então, they did not study hard for the test yesterday, ou they didn't study hard for the test yesterday. Esse outro exemplo, she saw him at the party last night, vamos botar o did, partícula not, se eu quiser contrair didn't, e eu pego aqui o só e transformo no verbo na sua forma primitiva, que é see. She didn't see him at the party last night. Eu acredito que ficou bem tranquilo isso aqui, né? E para que a gente usa e como é que a gente usa o Simple Past? Para falar de eventos no passado. E que esses eventos, eles não tenham nenhuma relação com o presente, porque se tiver, a gente já viu na outra aula, a gente vai usar um outro tempo verbal chamado Present Perfect Tense. Então, se a gente for usar o passado simples, realmente essas ações às quais a gente está se referindo não podem ter nenhuma relação com o presente, ok?
Então, normalmente, para isso, a gente usa um advérbio de tempo. Por exemplo, I talked to her last night. Eu falei com ela ontem à noite. PT saudações, eu tenho ontem à noite não tem nenhuma ligação com hoje, com o presente. Agora, vão surgir ocasiões em que a gente pode sim colocar o simple present, mesmo sem eu ter o advérbio de tempo, mas desde que fique bem clara aquela situação que ela não tem nenhuma relação com o presente. Por exemplo, Pope John Paul II visited Fortaleza. O Papa João Paulo II visitou Fortaleza. Então, ó, visited. Eu não digo has visited no presente perfeito. Por quê? Porque, infelizmente, o Papa João Paulo II, ele não está mais entre nós. Então, não tem mais condição de ele voltar aqui a visitar a cidade de Fortaleza. Então, é uma ação que ocorreu no passado e ela não pode voltar a ocorrer no presente. Então, eu posso usar, sim, neste caso, o simple present, o simple past, desculpe, o passado simples do verbo, mesmo sem usar um advérbio, ok? Vamos fazer um pouco de exercício. Esse exercício aqui eu tirei a questão 2, lá do capítulo 5 do meu livro de gramática, lá na página 46, pede para você completar as lacunas com o passado simples, o fill in the blanks ou the simple past. E tem uma frase, my neighbors, this morning. O verbo to travel, viajar. Então, meus vizinhos viajaram esta manhã. Então, como é que fica isso no passado? Eu vou pegar o verbo to travel, lembrando que o verbo to travel é um verbo regular. Se ele é um verbo regular, ele termina em AD. Lembrando que eu já falei em outras aulas sobre o verbo to travel. Ele é um verbo especial porque eu tenho as duas escritas, né? Normalmente no americano, no inglês americano, a gente usa essa forma aqui com L, mas na realidade, se eu for obedecer de fato a regra, ele terminaria em dois L's, é como o inglês britânico utiliza, com dois L's. Ambas as formas são corretas, ok? Obviamente, se tiver uma prova de proficiência em inglês e as duas opções, você vai optar por essa aqui com dois L's, traveled. Na B tem my bedroom all by myself. Eu, minha cama, sozinho. To clean, o verbo limpar. Então eu limpei, eu arrumei o meu quarto, na verdade, na minha cama, né? O meu quarto sozinho, sem ajuda. O verbo to clean é um verbo regular, termina em AD, a gente só acrescenta o AD, I cleaned my bedroom all by myself. Then, dinner tonight, o verbo to make, fazer, produzir algo, fazer o jantar, por exemplo. O papai fez o jantar hoje à noite. Esse verbo, ele é um verbo irregular. Então, a escrita dele no passado simples é made. Então, fica Dad made dinner tonight. Letra D de dado tem o Bosco himself a new car. O verbo é o verbo to buy, o verbo comprar. Então, o Bosco comprou para ele um carro novo, ou um novo carro. O verbo to buy também é um verbo irregular. A escrita no passado é bought. Então fica Bosco bought himself a new car. O item é the teacher us a new lesson today. O verbo to teach, o professor ou a professora nos ensinou uma nova lição hoje. O verbo to teach também é um verbo irregular. Então, nesse caso, eu tenho que saber que a escrita do verbo to teach é taught. The teacher taught us a new lesson today. O professor, a professora nos ensinou uma nova lição hoje. F, I, what you, me, to do. O verbo aqui são duas lacunas. Primeira lacuna, to do, que é o verbo fazer, nesse caso, eu fiz. What you, o verbo to tell é dizer, contar. Então, o que você me disse para fazer. Então, eu fiz o que você me disse para fazer. Então, o passado do verbo to do é did, I did, what you, e o verbo to tell é told. Ambos são irregulares. I did what you told me to do. Percebo que, novamente, só lembrando, os verbos irregulares, eles não têm uma regra própria que a gente possa decorar do final dele, de como se escreve, tá certo? Como tem no verbo para os verbos regulares, que é a terminação em ED. A gente tem que conhecer os verbos. Como é que a gente os conhece? A gente lendo e a gente fazendo essas questões de inglês, ok? G. Eu tenho you see that. Então, você viu aquilo
O verbo to see é um verbo irregular. Então, veja, ele vai começar aqui no passado, você viu? Então, como é que eu faço uma questão mesmo no passado? Eu começo com o auxiliar did. Então, vou ter que colocar o did aqui e esse aqui vai ficar normal. Já que eu conjuguei o verbo auxiliar do para o passado, que é did, o verbo principal to see fica normal. Então, did you see that? Você viu aquilo? Aí fica a questão normal, tranquilo? Aqui eu tenho we any money with us, not to bring. Não trouxe, então aqui nós não trouxemos nenhum dinheiro conosco. Como é que eu faço isso? Se é negativa, eu vou começar com o auxiliar did, seguida a partir de negação not. Eu posso também contrair, em vez de colocar did not, eu posso colocar didn't. E uma vez que eu já tenho o auxiliar no passado, eu simplesmente vou repetir o verbo bring. So, we didn't bring any money with us. Fica aí a forma correta de fazer essa frase no passado, ok? Tranquilo, então? Então é isso mesmo, pessoal. Continue praticando, continue estudando. Essas questões é bem interessante. Se você ficou com alguma dúvida nelas, refazê-las. Volta aqui para o primeiro, apaga todas as suas respostas e faz. Então você bota cada frase, coloca no pause e refaz, tá certo? Se você ainda não é inscrito, considera aí se inscrever, fortalecer o canal. A gente está na meta aí de 1.000 inscritos e assim que a gente alcançar 1.000 inscritos, a gente vai começar a analisar provas ao vivo. Por exemplo, o Enem está se aproximando e tem inglês no Enem. E aí, quando a gente alcançar a meta de 1.000 inscritos, a gente vai fazer uma live para analisar ao vivo a prova do Enem, tá certo? Então dá essa força, se inscreve se ainda não for inscrito, compartilhe com os colegas, convida os colegas também para se inscreverem no canal. Um grande abraço, galera. Valeu!